Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo à TV Postos e ao Jornal 360. Hoje, quinta-feira, dia 30 de outubro, quase chegando no finalzinho aqui de mais um mês. Eu espero que seu mês tenha sido muito positivo, muito próspero, que a gente já caminha para final de ano. Inacreditável, né? Foi tão depressa. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho duas autoridades de uma única vez sentadas aqui no nosso sofá azul, não é isso? Geralmente vem um, às vezes vem outro, agora os dois de uma vez só, vou sim fechar meu ano brilhantemente, porque para falar de tecnologia de ponta, de inovação, de saúde, ninguém melhor neste Brasil e com referência mundial. Converso com a professora doutora Gisele Ávila e o professor doutor Sérgio Dias, diretores do Hospital Odontológico Implar. Sejam bem-vindos. Obrigada. Que prazer. Dois de uma vez no meu. Gente, eu estou me sentindo assim hoje. Realidade, os dois juntos aqui comigo. Casar essas agendas aqui, ó. Sejam bem-vindos. Não, mas foi programado, né? Só faltou a Larinha aqui no meio. Na próxima ela vem. Empreendedora. Combinado? Temos aí já uma mini empreendedora aqui. A gente vai falar da Lara daqui a pouco. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Prazer recebê-los aqui no Obrigada. jornal. É sempre muito honra para nós falar de tecnologia com quem está à frente, com quem tem realmente sido referência, não só no Brasil, mas referência mundial. E a gente sabe que hoje o Implar, ele não só trabalha com tecnologia, mas ele desenvolve tecnologias, né? Inspira pessoas todos os dias, porque a base de vocês são educadores, né, em primeiro lugar, né? E isso é muito bom. E não tem uma vez que eles não vêm aqui com novidade. Eu fico me perguntando como é que vocês conseguem inovar tanto em tão pouco tempo? Olha, Carol, para a gente é um prazer vir falar aqui, né? No seu programa, sabe que eu tenho o maior carinho. Tá aqui. E, olha, inovar sempre é um desafio, mas eu não me sinto, né? Eu e o Sérgio, a gente não nos sentimos confortáveis de não colocar nossas ideias em prática. A gente tinha muita dificuldade há um tempo atrás, né? Quando a gente não tinha uma estrutura, né, Sérgio? Para colocar em prática esses desenvolvimentos de tecnologia. Mas agora, com essa equipe que a gente tem, com esse time, a gente tem vários desenvolvedores dentro da nossa equipe que, na hora que a gente lança um desafio, eles já vêm com uma solução. E isso, a gente uniu muitas áreas, né? Uniu a engenharia, a gente uniu a computação, uniu muitas áreas aí, e dentro de uma estrutura só, com pessoas que têm atitude. Eu acho que o que a gente mais espera é trazer a tecnologia e levar o nome dessas pessoas que estão com a gente aí, porque sozinho a gente não faz nada, né, Sérgio? Exatamente. A inovação ela já está no nosso DNA. Desde sempre, Desde né, sempre. Mas o detalhe da inovação é muito simples ter ideias, né? Eu até digo às vezes que tem hora que a gente tem que parar de ter ideia, né? Porque vai tendo uma ideia em cima da outra e ideia que não vira resultado, que não vira um produto, que não vira uma prática, que não vira uma técnica, ela acaba sendo perdida. Então, como que a gente trabalha isso? A gente enumera as ideias, né? E para isso a gente ouve todo mundo, nem sempre a melhor ideia é a nossa, né? Então, por isso que a gente trabalha em equipe. A humildade de dizer isso aqui, olha só. E a partir mas daí... muitas vezes as ideias são mesmo da equipe, né? Ou então são amadurecidas ali. Dentro da equipe. A gente dá um start, mas de repente foi só para acender ali uma luzinha na equipe toda, né? E muda totalmente o rumo aí do desenvolvimento, Sim, né? em cima disso a gente sempre cria uma logística, né? Para que a gente possa percorrer etapa a etapa. Grande parte das inovações, infelizmente, elas se perdem por pular etapas, né? Sim. Muitas vezes, quantas pessoas não
tiveram ideias e que viraram produtos, mas o produto estava fora do tempo. Verdade. Se tivesse sido criado em outro momento, seria uma explosão de sucesso. Então, é importante também que você consiga adequar o pensamento ao momento que você vive, né? Do que adiantaria uma ferramenta de IA que você trabalha, por exemplo, hoje, 15 anos atrás. Nossa, absolutamente Nada, nada. né? Porque você Hoje a gente ainda tem dificuldade, Sim, né, doutor? Porque as pessoas sim. estão caminhando na questão cultural, Sim, né? aí tem a Implementação cultura. de ferramentas, desenvolver ferramentas. Tem E a os gente dados, passou por né? isso, né? Há 10 anos a gente patenteou o consultório com inteligência artificial. Gente, vocês são muito na frente, há E 10 anos assim, para trás, olha isso. Eu lembro que o sensacional. Bradesco patenteou a Bia. Eu lembro da Bia, da chegada E a da gente Bia. foi lá e patenteou a CIA, né? Que era o consultório com inteligência artificial. E essa informação até foi no Index, né? Que o pessoal que patenteou pra gente, que registrou essa patente, falou, olha, eu fui consultar, tem 10 anos que a gente demais, gente. registrou essa patente e a gente sentiu que a gente alimentou muito, né? A gente evoluiu muito, mas era uma época que não tinha Alexa e eu queria que eu falar com a sala e eles Não inventaram um negócio para eu falar Olha com a que sala legal, e a gente. sala responder, né? Mas porque nós fomos nessa época, nós fomos para Holanda e eu lembro deles chamando a bicicleta. Eu falei, gente, se chama bicicleta, por que a gente não pode chamar os robôs? Olha que legal. Aí E né, chega eu lá na cheguei frente. e falei, eu quero fazer isso. E foi uma coisa assim que foi despertando uma linha de automação. E hoje chegou num ponto que eu falo, nossa, foi uma curva de aprendizado mesmo, né? Mas eu sinto que a gente lançou há muito antes do que todo mundo imaginava que era, né? E hoje eu vejo... Não à toa a gente percebe como hoje o Implar, como vocês estão muito à frente em tecnologia, em inovação, em disrupção de muitas outras empresas, né? O que faz de vocês é pessoas de referência onde as pessoas vêm beber da fonte, né? Vêm buscar informação. Né? Sim, mas às vezes é lançado tão antes que as pessoas ainda não estão preparadas para isso, né? Igual o metaverso. Hoje, o que a gente tem dentro do metaverso, na saúde, eu acredito aí que Poucas empresas têm, né? pouquíssimas empresas têm. E a gente foi convidado até para levar para Harvard, né? A gente recebeu um convite para levar a tecnologia que a gente tem hoje no metaverso para Harvard. Quando eu falo de referência, é isso, olha isso. Se a gente tem Harvard hoje como o maior centro de referência educacional, e Eles vocês ainda não têm chamados, isso que olha a gente gente, isso é tem e incrível. eles se interessaram muito. E de verdade, para nós é muito orgulho saber isso que está na nossa terra, não é isso? Por isso que eu falo que as pessoas precisam entender tudo que a gente tem à disposição hoje. Nessa cidade, E né? muitas Eu falo, pessoas não quantas sabem. pessoas... Eu falo tanto de vocês, especialmente em palestra, dando consultoria, quando a gente vai citar empresas de inovação, e muitas pessoas falam, sério, eles têm isso em Poços de Caldas? Eu falo, não, eles têm isso no mundo. A gente que é privilegiado de ter eles lá com a gente. Porque eles estão no metaverso, hoje eles estão no mundo todo, né? A sede é Poços de Caldas. A gente pode dizer assim hoje, não é isso? Vocês conversam, agora eu vou fazer uma pergunta íntima. Vocês tomam um café, vocês falam, vamos montar um metaverso? Isso rola assim. Ai, por que a gente não fez ainda? Como é que é isso? Pior que não Curiosidade tem aqui, isso. né, de casal. Vocês conversam essas coisas no dia a dia? Não, eu acho que assim, quando a gente não tinha Lara, né, Conta, Sérgio? doutor. Quando a gente não tinha Lara, eu acho que assim, a gente conversava mais, mas cada um para uma área. O Sérgio foi muito para a linha de materiais, eu sou muito da tecnologia também. Eu gosto muito dessa linha, eu gosto muito da inteligência artificial, eu gosto muito desse outro setor. E a gente acabava unindo ali as ideias. O que brilha Mas- os olhos hoje, doutor, desenvolver? Hoje acho que o que brilha mais os olhos é a facilidade que a gente tem de ter a ideia e conseguir materializar, né? Então eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e nesse percurso, né, de até terminar o meu segundo pós-doutorado, eu fiz algumas patentes. Mas a dificuldade de você transformar a patente num produto real, enfrentando todas as barreiras e limitações que o país tem, Demais. né? A limitação de incentivos nesse sentido, e depois, mesmo quando chega no produto, enfrentar as barreiras comerciais, né? Barreiras de registro, barreiras de concorrência, né? Então não é tão simples você ir da ideia ao produto e esse produto ainda ter um sucesso comercial, Pra comercializar. né? Então hoje com a facilidade da comunicação através das redes sociais, através do digital, né? Da expressão final do digital,
Eu acho que fica mais simples porque você consegue levar diretamente a sua ideia, né, o seu produto na visão do consumidor. Por exemplo, a CIA. A CIA nós fizemos isso há 8, 9, bem dizer 10 anos atrás, né? E agora ela se tornou um produto comercial. Então agora, por exemplo, outros consultórios espalhados pelo Brasil e mundo vão poder ter a nossa CIA. Então nós já vamos instalar agora uma em Portugal, vamos instalar uma na Inglaterra, uma no Paraguai, uma na Bolívia e acho que 12 ou 13 já instalações previstas aqui no país. Então esse é o início, né? Isso compõe um piloto nosso de 20 unidades primárias, né? Para que depois a gente abra a escala e o país todo possa ter uma CIA dentro dos seus consultórios. A ideia da CIA é virar uma franquia? Seria uma franquia? Não é uma franquia, é uma linha de suporte digital real, onde através do metaverso a gente vai participar das atividades daquela estrutura, porém a gente não entra na estrutura mexendo na identidade de ninguém. A gente entra lá simplesmente para oferecer nosso know-how, oferecer nossas tecnologias para que ele ande melhor. E não ele se transforme numa franquia e perca a sua identidade. É uma filosofia um pouco diferente. Mas isso nasceu com uma ideia de franquia. Sim. Só que eu nunca acreditei numa franquia. Eu sempre tive dificuldade de entender como seria um treinamento de franquia e uma entrega de qualidade em nível aí tão gigantesco. Mas a GI que preza excelência de ponta a ponta. Mas nós tentamos até, quando começou a falar de franquia, a gente entrou nessa linha, né? Eu fiz parte da Associação Brasileira de Franchising e eu entendi que para serviços, eu falei, gente, não é bem assim que funcionam as coisas, né? E sem você ter todo um material de treinamento, ter um contato direto com quem está fazendo, os executores, não tinha como não ter um treinamento com nível universitário, e a gente que sempre deu aula em mestrado, em pós-graduação, a gente sabia que não era só um conceito de administração, era entrega também. Como essa hoje, que exatamente. As pessoas, culturalmente ainda não estão prontos, mas é um modelo de negócio totalmente adaptável. Sim. Então, ou seja, Sim. a pessoa Totalmente usa a adaptável. estrutura que ela tem e traz para dentro a tecnologia que vai fazer com que ela escale mais. Isso, né? exatamente isso. Sensacional. Agora vamos falar da novidade, gente, porque eu posso ficar com eles aqui, ó, horas, porque é muito assunto. Próteses faciais de contorno é a grande novidade hoje do hospital. O hospital ele tem tecnologia de ponta, a gente já sabe disso, o Implar é uma referência mundial. Mas da onde que surgiu a ideia de oferecer esse procedimento estético cirúrgico, a gente pode chamar assim? Sim. Carol, eu sempre gostei muito da cirurgia. Quando começou a linha de harmonização, em 2012, eu fiz um primeiro curso, inclusive, assim, fiz parte aí de uma grande luta, né, da odontologia para liberar a toxina botulínica, para liberar alguns preenchimentos, porque não era só entregar o dente. Às vezes o cliente queria algo que estava na face e a face estava limitando a gente naquele sorriso. Nem sempre o mesmo sorriso que eu colocar em você não vai ficar igual, por exemplo, no Sérgio, porque o padrão facial dele é diferente. E eu fui para todas essas linhas aí de harmonização, mas eu recuei quando começou, né, todo mundo fazendo e de uma forma que não sabiam resolver os problemas e começaram a aparecer só problemas para a gente resolver. As desarmonizações. As desarmonizações. E eu recuei e falei, eu não quero mexer com desarmonização na face, porque corrigir o problema do outro na boca é a nossa referência, mas na face, quem pôs a mão por último é o dono. E eu falei, eu não acredito nisso, eu acredito que as pessoas estão só preenchendo e não estão tendo noção do que realmente o cliente quer, né? O que realmente está faltando, porque muitas vezes falta osso. E eu sempre lutei com isso, eu falava, gente, é estrutura óssea, tem que fazer uma ortognática, não é preencher. Né? Então eu falava, isso está invertido, os valores estão invertidos. A bucomaxilo
né, cada vez menos fazendo ortognática, porque às vezes compensa num preenchimento, mas não é isso. Era um Vai ficar para paliativo, sempre né? fazendo um preenchimento de 6 em 6 meses? Aí ou vai correr risco de colocar um material definitivo, que é, né, esses materiais injetáveis, que é uma loucura, que pode necrosar, enfim. Então, assim, eu sempre procurei um material ideal para isso. E eu vi aí muitos, já é uma prática muito antiga aí dos cirurgiões plásticos. Eu lembro até de um cirurgião plástico que a gente tinha aqui, do Marco Túlio. Ele está nos Estados Unidos. É verdade, doutor. E eu lembro dele colocando essas próteses de silicone. E assim, na época era o que tinha de melhor, mas aí depois, com o tempo, a gente foi vendo que tinha alguns problemas, né? De deslocamento, de prótese, enfim. E assim, agora eu acredito aí que tenha chegado num material ideal, e sem cicatriz, né? Porque é feito por dentro da boca. Isso é incrível, sem cicatriz É uma coisa o assim diferencial. que o dentista lida muito bem com esses procedimentos cirúrgicos intraorais, né? É uma cirurgia mais avançada, né? É uma cirurgia que não é feita em consultório odontológico, não dá para ser feita em consultório. É claro que vai aparecer vários, né, fazendo, porque isso a gente já sabe como funciona, né, a profissão, a gente sabe como funciona a área da saúde. Mas aí, mais uma vez, as pessoas acho que precisam também ter essa noção porque se tiver algum tipo de contaminação, perde a prótese e muitas vezes aí né, não tem o que fazer depois, né? Então, eu acho que é importante essa conscientização, porque é um material novo, é um material ainda que não foi espalhado, né? É um material totalmente individualizado e a gente está aí trazendo uma tecnologia muito legal para a gente fazer conforme a gente faz as nossas próteses hoje, escaneando e fazendo fresada, né? Inclusive eu tenho imagem, mas antes de eu colocar a imagem, vou deixar vocês mais um pouquinho curiosos, eu quero perguntar para o Dr. Sérgio, porque vocês realizaram um procedimento inédito agora no sul de Minas. E já que a gente está falando de tecnologia, o que foi o protocolo? Como é o protocolo dessa cirurgia inédita? O que é, doutor? É uma prótese? É uma cirurgia só para a gente entender o que aconteceu? Nesse procedimento que vocês fizeram. Vocês acabaram de realizar, não é isso? Tá. Essas próteses né, eu vou responder, porque eu que sou da cirurgia, o Sérgio vai falar da outra parte. Aliás, a Gi brilha os olhinhos quando ela fala de cirurgia. Conta que eu vou pôr mais e o doutor vai contar a parte de tecnologia. Tá. Fala, Gi. As próteses, né, por exemplo, o paciente, ele sente que ele tem às vezes ele reclama que ele tem uma papada, e ele chega no consultório e fala, eu não gosto, porque eu tô com papada, eu não tenho muito queixo. Mas muitas vezes a papada é resultado só da falta do queixo. Quando a gente coloca o queixo, desaparece a papada. Entendi. Então, eu falo que muitas vezes um bom diagnóstico, uma boa análise facial, vai impedir aí de ir para uma lipo de papada, vai impedir de fazer um lifting inteiro, Tem uma porque cicatriz gigantesca. Porque às vezes o lifting não é o indicado no momento. Precisa colocar a estrutura óssea, né, com essas próteses, que são parafusadas no osso do paciente em locais específicos, né? A gente consegue ganhar o ângulo de mandíbula, a gente consegue avançar o queixo. E é por dentro, Gi, é tudo por dentro da boca. Não tem nada. Nada por fora. Ô, doutor Sérgio, fala. E a gente consegue ganhar muitas vezes, Carol, porque os pacientes sentem que o rosto caiu depois né, vai perdendo colágeno, enfim. Mas às vezes perdeu estrutura óssea aí com o envelhecimento. Então, a gente recolocando ali estruturas ósseas, você depois o preenchimento fica assim, a cerejinha do bolo. Eu quero empinar o nariz, eu quero preencher o lábio, eu quero detalhes. Aí é diferente, não um uso absurdo de um volume muito grande de preenchedores, entendeu? É recorrente, né? Então, e não sabe ainda até quando, né? Como que o organismo vai responder daqui 20 anos, você preenchendo a cada 6 meses? Sem dúvida. Né?
E aí a pergunta que a gente quer, e se a gente tivesse como ver tudo isso, doutor, antes de fazer, para ver como ia ficar? Agora você falou sua língua, doutor. Agora Isso aí. ele. Agora ele está adaptando a Olha lá, ele minha até parte. riu agora aqui para mim. Ó. Os processos doutor? de simulação, eles avançaram muito, né? Hoje nós temos aí vários softwares, né? Que possibilita que a partir de imagens simples, né? Muitas delas até feitas com o próprio celular, a gente consiga simular o resultado. Então, esse é um momento muito importante do projeto, do nosso trabalho, porque é importante que a pessoa tenha realmente consciência do que ela busca, né? Para que você não tenha que dar um passo atrás depois de feito um trabalho desse. Então, é importante que você seja muito honesto com você, né? E tenha certeza do que você procura. Então, esse não é um tipo de trabalho que deve ser estimulado pelos profissionais da saúde. Porque muitas vezes você tem um pequeno defeito de face, um detalhezinho assim, mas se você convive bem com aquilo, né? Por incrível que pareça, e a partir do momento que é pontuado como um problema, um defeito, vai causar um dano muito grande psicológico naquela pessoa. Agora, quando a pessoa nos procura e ela pontua, ó, eu queria fazer isso, aí sim, aí a gente tem toda a tecnologia para que a gente possa fazer a simulação, a projeção, para que ela possa tomar a decisão da volumetria, o quanto ela gostaria que aumentasse, né? E o que é interessante é que hoje os processos de simulação eles se tornam reais. Então você simula, mas simula com metrificação. Então você tem todas as medidas exatas e a partir daí você vai conseguir construir as próteses nas medidas que foram simuladas. Nossa, isso é Então incrível, você passa a poder ter ver exatamente aquilo como que vai você visualiza é aquilo que você tem como resultado final. Acho que você falou uma coisa importantíssima, doutor Sérgio, de não perder a identidade, porque tem pessoas que às vezes buscam algo que nunca incomodou, né? E de repente quem está ali do outro lado, o profissional, enxerga como um defeito, na verdade era a grande identidade da pessoa. Isso. E depois ela se Exatamente. perde completamente. A gente vê isso em celebridades, em pessoas que você não reconhece mais. Você fala, gente, mas nem parece mais a pessoa que é. E isso, o VIS, né, Isso Sérgio? aconteceu muito no sorriso. Na lente de né? contato aconteceu muito isso, muito. E assim, hoje o VIS veio para dar essa identidade. E nós vamos, esse projeto agora da cirurgia de implante de face é unir com o conceito VIS e dar uma identidade Perfeito, para o né? cliente do jeito que ele quer se enxergar, né? Do jeito que ele Não, idealizou. aquele sonho, né? Era o meu sonho Isso. era sempre ter um nariz mais empinado, era ter uma bochechinha mais, né? Isso. mais levantada ou ter um queixo mais fino. E essa conversa ela é muito importante porque muitas vezes ela é decisiva por não fazer. Sim, Nem sempre fazer é o melhor caminho, né? Muitas vezes não fazer o procedimento, né? Você vai ter um melhor resultado que fazendo. Então é muito importante que se tenha esse cuidado. Eu vivo isso no dia a dia com as lâminas de porcelana, com as facetas, né? Onde cada 10 pessoas que fizeram esse tipo de trabalho, 8 se pontuam como insatisfeitas. É mesmo, mesmo doutor? que o trabalho esteja muito bem alto. feito, Meu muito Deus. bem elaborado, a pessoa olha no espelho e fala, mas não sou eu. Ué. Né? E agora já está feito, agora já desgastou meu dente, agora já colou. Né? Então esse processo inicial para definir exatamente se vai, porque fazer é muito simples. Né? De um dia para o outro fica tudo pronto. Agora, depois que fez, desmanchar, acaba tendo dano para a estrutura de dente, né? Muitas vezes você, para não fazer isso, você passa a conviver com aquilo, pode mexer até na sua personalidade. Não, na autoestima, Eu tenho né? Em refeito tudo, né? casos que você não acredita. Eu Recentemente achei um número muito alto que você muito falou, grande. nossa, eu fiquei impressionada. Teve um último caso que nós fizemos agora que me chamou muita atenção, que a profissional que fez o trabalho, ela é da área da saúde, Certo. é cirurgiã dentista, então tem um entendimento refinado do que ela buscava, e mesmo assim ela fez esse trabalho num determinado local e aceitou ali na hora a colocação do trabalho e tudo, e falou que quando chegou no carro, que ela olhou e falou assim, o que eu fiz? Olha isso. Mas aí já estava feito, e ela conviveu com essa variável por 4 anos, né? Com essa incerteza, mesmo sabendo tudo o que tinha que fazer para mudar, todos os passos, ela ainda conviveu por um período longo, porque com aquela sensação, e se não chegar? E se não ficar bom? E aí nós usamos o conceito VIS, onde foi feita toda uma avaliação detalhada da parte psicológica, várias simulações, para que numa determinada simulação ela olhasse e falasse assim, essa sou eu. Sensacional.
Aí, a partir daí, nós construímos o sorriso exatamente como ela a escolheu. pessoa quer. Inclusive, dentro aqui do YouTube da TV Postos, dentro do Jornal 360, tem uma entrevista incrível falando só sobre o VIS, com os profissionais que atuam aí junto com o Implar. E no próprio Instagram do Implar tem várias informações sobre o VIS, que é, assim, tecnologia, mais uma tecnologia de ponta, que é aqui, que o Implar traz. Eu fiquei impressionada, eu não imaginei que era tão alta essa alto. taxa. Doutora, é impressionante. E aí, doutor Sérgio, então a gente faz um scanner da nossa face, seria isso? E aí a gente vai pontuando com vocês que são os profissionais, porque é o que você falou, nem sempre o que eu quero é possível, né? Exatamente. Às vezes a gente chega lá e fala, eu quero transformar na Gisele Bündchen, Carol, não vai ter jeito não, não é isso? Porque eu imagino que isso deve acontecer muito, especialmente com filtros em redes sociais, as pessoas Sim. falam, eu quero ficar assim. Sim. E aí a estrutura, você pode não Mas aí consertar a gente aquilo, não é consegue isso? entender. Não, olha, o que Olha ela lá, quer gente. é ganhar. Ali é muito, né, nessas imagens, são muito os lugares que a gente Que legal. consegue Mexer, mexer. as Então, mudanças. assim, no aplicativo a gente consegue Que sensacional. aumentar em cada lugar ali. Eu tenho mais imagens? Se eu tiver, coloca aí pra gente, por favor. Que o pessoal adora ver aqui. A gente adora uma imagem, né? Simular ali pro cliente legal. aonde, né? Ah, não, mas não adianta eu colocar aqui se a minha bochecha é muito grande, sim, eu sim. preciso fazer uma bichectomia junto. Então aí é um vídeo, né, de Que do legal. eu Deixa acho que rodar tem que aí dar pra um play. gente. Roda pra gente, por favor, Adriano. Deixa ele rodar, a gente vai ver o vídeo. Isso. Olha, Não, então, gente, às vezes, já é mudou uma completamente. leve, Olha um isso. leve detalhe. Olha o contorno aqui É no uma queixo. coisa muito Impressionante. simples que faz a diferença e não aquele negócio de marcar, de deixar quadrado. É impressionante, Muito pelo contrário, gente. mas às vezes é para dar uma simetria, para dar, né? Às vezes tem gente que o queixo é um pouquinho mais torto de um lado do que do outro. A gente tem que reparar em todos esses detalhes que a gente consegue corrigir. Trabalha esse conceito do VIS que vocês trazem, né? Sim. Consegue Pra corrigir esses dois lados aí, trazer né? aquela perfeição que a gente busca do rosto, né? Simétrico Exatamente. para aquela pessoa, né? Isso. E é muito importante falar que cada um tem a sua identidade, tem a sua autenticidade, Sim. viu, gente? E essa é a maior beleza que você tem na sua vida, é a sua identidade. Você não querer ser uma outra pessoa que você não é. Queira ser o melhor de você mesmo. Deixa eu fazer um intervalo, mas eu vou chamar uma matéria muito importante aqui, que o Matheus Simões, governo de Minas, passou a oferecer teste genético gratuito para a detecção de câncer de mama. E quem trouxe foi o Matheus Que Simões, isso é legal. muito importante. O governo de Minas anunciou hoje vários investimentos que vão ajudar no combate ao câncer de mama aqui no estado. O vice-governador Matheus Simões participou de uma coletiva de imprensa agora há pouco e comentou sobre esses investimentos. Acompanhe. O estado está adotando duas medidas que são pioneiras no Brasil. A primeira delas, e a que abrange o maior número de mulheres, é a expansão da idade para a realização do exame de mamografia, que passa a ser realizado em Minas Gerais a partir dos 40 anos de idade, se estendendo até os 74. Hoje é só dos 50 aos 69. Ao lado disso, nós estamos aqui em Minas Gerais criando para a rede pública uma coisa que só existia para a rede privada, que é a possibilidade de exame genético para aqueles casos das mulheres que, por hereditariedade, têm um risco agravado de desenvolvimento de câncer de mama ou de câncer de ovário. Então, nós, em parceria com o FMG, vamos fazer pelo menos 2.000 exames genéticos, essa é a previsão, mas se for necessário fazer mais, se tiver mais indicação, nós vamos fazer mais, alocando 10 milhões de reais para esses testes genéticos em mulheres que têm histórico hereditário, que preencham lá aí alguns requisitos que o médico vai analisar, e aí o médico vai encaminhar, é um exame de sangue, ou pode ser também de saliva, e que ele possibilita a identificação do risco efetivo da mulher desenvolver o câncer de mama ou de ovário ao longo dos anos. O câncer de mama é um dos cânceres mais frequentes nas mulheres. Por isso, a iniciativa que faz parte do programa do governo Cuidar na Hora Certa tenta aí reduzir o tempo de diagnóstico para facilitar o tratamento e também a cura da doença. No
GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer um ambiente de luxo e conforto, onde o cuidado é excepcional. Aqui no GR Day Clinic, criamos um espaço único, exclusivo, tudo num só lugar, com humanização e uma tecnologia de ponta, o jeito correto de atender você. Nossa prioridade é sempre você. Com equipamentos de última geração, um centro cirúrgico de excelência e uma equipe dedicada, o GR Day Clinic é o lugar ideal para a sua saúde. Oferecemos serviços completos de reabilitação, fisioterapia e um centro de dor, todos desenhados para promover o bem-estar e a qualidade de vida. GR Day Clinic, um ambiente de saúde com excelência, pronto para cuidar de você. A GR Vivari é uma clínica médica de estética integrativa onde você pode se cuidar por completo em um só lugar. Aqui você encontra um suporte e cuidado médico para a sua saúde e seu bem-estar. Nutricionistas para te ajudar com a alimentação saudável, pois é um dos pilares mais importantes no seu processo de transformação. E uma equipe especialista em estética para ajudar você a encontrar a sua melhor versão e aumentar a sua autoestima, pois acreditamos que a verdadeira beleza vem de dentro para fora e que a estética tem o poder de curar pessoas. Estamos de volta com o Jornal 360 desta quinta-feira, dia 30 de outubro, conversando com duas autoridades em tecnologia, inovação, saúde, doutora Gisele Ávila e doutor Sérgio Dias, diretores do Hospital Odontológico Implar. No primeiro bloco foi muita informação. Falamos de VIS, né? Falamos de metaverso e falamos também da grande novidade do Implar, que são as próteses faciais, não é isso? E a gente terminou o último bloco com duas perguntas aqui que eu quero fazer, uma para cada. Primeiro aqui, para agir, quanto tempo que dura esse tratamento, como é que ele é feito, da consulta até resultado final. E qual que é o nível invasivo da cirurgia? Tá. Carol, um nível invasivo é o quê? Não é algo, né? Pra gente não, porque é o nosso dia a dia ali, do implante, do enxerto, né? É um dia a dia de cirurgia avançada mesmo. Então, o pós-operatório de uma cirurgia de implantes praticamente é a mesma cirurgia, é o mesmo pós-operatório. Porém, depende muito dos cuidados do nosso cliente. Porque depende muito do cuidado que ele vai ter com a alimentação. São 3 dias de alimentação líquida, somente líquido. Depois mais 7 dias de alimentação pastosa. O paciente ele não pode ficar puxando para ver a escova, não pode bater ali, né, para não machucar, porque se arrebentar aqueles pontinhos, pode expor a prótese e ter uma contaminação, porque a boca é muito contaminada, né? Dúvida. Então, assim, a gente tem vários, né, um protocolo aí de antibiótico terapia, de vários cuidados durante o procedimento cirúrgico. Vou falar assim, foi um dos procedimentos cirúrgicos mais exigentes de cuidados que eu já fiz até hoje, assim, de todo o meu processo cirúrgico. Eu falo que é um dos mais criteriosos, de ter que trocar várias vezes a luva, enfim. É muito detalhe para você não ter nenhum tipo de contaminação ali para esse tipo de prótese, né? E o sucesso depende não só do cirurgião, depende também do cliente, paciente, né? Ali, com certeza, e fazer assim, a parte, né? Ele fica, já vê o resultado imediatamente, né? Isso é sensacional. E não tem corte, imagina, não tem um corte do lado de fora. Não, ele é assim, sensacional, incha um pouco, bem pouco, né? Porque a gente também faz a parte de antibiótico terapia, então tem um edema ali controlado. Porém, a gente pede para não falar muito, tem todo esse cuidado, né? Para evitar, eu falo,
a boca é o lugar da cirurgia, é o lugar que você faz cirurgia, Sim. que você não tem repouso, né? Igual você fica de repouso, você deita, não pode dirigir, verdade. enfim. A boca você ou não pode falar, ou não pode engolir, ou não pode, verdade. né, comer. cuidado Então, maior. o cuidado tem que ser, é um lugar mais sensível ali pelo fato de estar o tempo todo sem esse repouso, né? Mas esses cuidados a gente precisa ter. O resultado é imediato. Com um mês aí, o resultado 100%, né? Porque acaba tendo aquele edema e aí, né? Acaba E varia muito de tendo- pessoa para pessoa também, né, Gi? Sim, A questão sim. de... Olha, gente, olha isso. Tipo esse caso, né? A paciente não tinha noção que ela não tinha queixo, porque ela tem queixo, mas ela tinha uma papada. E na hora que a gente fez uma análise facial, o queixo estava muito para trás mesmo e dava para colocar um queixo ali e conseguir ali puxar todo esse tecido da papada. Gente, então olha não como ela teve ficou lipo mais de papada. jovem. É impressionante. É Só impressionante. olhando assim, isso que a gente nem olhou a paciente. Não, e parece, olha aqui. ela achava que o nariz era grande, mas na hora que colocou o queixo Olha no lugar... isso, gente. Olha o que a gente o tá falando nariz de ficou harmonização. simétrico, Isso é uma entendeu? harmonização facial. Então, assim, eu Olha falo isso, que impressionante. depende muito da análise facial óssea. E não só de tecido mole. O tecido mole, você vai perdendo colágeno, vai caindo. Mas e a estrutura? A estrutura que mantém o tecido mole ali no lugar, né? Ô, doutor Sérgio, qual a porcentagem mais próxima daquilo que o paciente sai da mesa de cirurgia para aquilo que foi escaneado? Na verdade, hoje a gente chega bem perto de 100%. Jura? Tá? Por que bem perto de 100%? Gente, eu vou lá me escanear. Eu já quero fazer o scanner. Eu já estou curiosa, quero fazer Porque os as stories. simulações, elas têm métrica, né? Medidas, Que legal. né? Então, você não vai trabalhar com uma medida e vai colocar outra medida, Sim, sem né? dúvida. Então, assim, o determinante aí é o zelo, muito zelo na hora de fazer o planejamento. Então, é importante que o profissional ele tenha um entendimento grande do que é o digital realmente, que ele entenda de interpretação de tomografia, que ele entenda de softwares, que ele entenda de IA, que ele entenda dos recursos digitais, porque a somatória desses recursos digitais que vão ser empregados em imagens que podem ser por fotografias ou por escaneamento, é que vai determinar exatamente qual é a prótese indicada para resolver aquela situação. Então, quando você faz isso de uma forma muito criteriosa, usando todos os recursos técnicos, o resultado você não tem surpresas, vamos dizer assim, você tem o resultado que você busca, né? A odontologia também está assim, né? Hoje, com os processos de você simular todo o sorriso antes da execução, você chega bem próximo, né, do que é aquilo que foi simulado. O doutor Sérgio, essa tecnologia né, de scanner, dessa questão das próteses faciais, hoje ela é exclusividade do Implar ou vocês também pretendem disponibilizar a tecnologia assim como acontece com a CIA? Então, a prótese, até vou responder aqui para o Sérgio, né? A prótese, ela é utilizada na área médica mesmo, né? Para calota craniana, é uma prótese americana. Então, assim, a prótese, esse estilo de prótese, ela é... Mas o diferencial está na tecnologia. O nosso diferencial é conseguir fazer essa prótese personalizada para o cliente, né? Porque hoje, essas próteses, ela tem PMG. Então, muitas vezes, você tem que ajustar esse PMG. Tipo, às vezes eu preciso de um PP. Quem está entre o G e o M, né? Às vezes eu preciso de um PP. Ou então, verdade. às vezes, eu preciso de um intermediário. E eu tenho que ou desgastar, Entendi. ou não tem como aumentar. Então, eu tenho que pegar uma G e chegar ela num intermediário entre M e G, entendeu? Sim. Então, isso aumenta o tempo cirúrgico. Então, nesse processo de desgastar, o que vai ter um sucesso gigantesco quando já vem com a prótese pronta, na medida certa. na medida exata. Personalizada mesmo. Personalizada. Quando você faz essa simulação, E aí você você cria gabaritos, né? Sim. Que proporcionam você fazer o ajuste da prótese, fazer essa redução da maior para menor, né? Mas em dimensões exatas, porque você já fez isso digitalmente, já imprimiu isso numa impressora 3D ou fez uma usinagem num torno de 5 eixos de um protótipo, de um outro material que não é o material que você vai utilizar,
Então isso se torna um gabarito. Imagina que você vai fazer um recorte de um papel Sim. e você tem um gabarito e recorta em volta, moldezinho um ali, molde. é Isso. A outra coisa é recortar no olho, No né? olho. E naquela, tipo, muitas vezes tem clientes que vê a simetria, mas às vezes é só tecido mole. Entendi. E o osso não. Então eu tenho que compensar o tecido mole no... Entendi. O tecido, né, a pele, eu tenho que compensar essa. Ah, já fiz um preenchimento, sei lá, e ficou com uma fibrose. Eu preciso compensar esse ganho que o cliente já tem na prótese. Por isso que não é indicado quem está com preenchimento, porque depois vai murchar. Depois que passou o efeito do preenchedor, o resultado do de baixo ali da prótese já não é mais Ou seja, que a quem gente tem fez. interesse tem que esperar passar, né? Como se Ou fosse para reverter, fazer ou né? reverter. E evitar material Não definitivo Exatamente. que não seja removível, porque isso é um grande limitador, não tem o que fazer. O doutor Sérgio, você, enquanto homem aqui com a gente, porque mulher adora uma estética, né? Fala de estética, a gente até brilha. Você tem percebido que os homens também estão mais preocupados e mais abertos hoje a esse tipo de cirurgia, essa busca por trabalhar melhor o seu visual, porque isso impacta na comunicação, nos seus negócios, no dia a dia? Sim, essa procura é constante, né? Eu cito o meu próprio exemplo, né? Que a Gisele Eu tô falou que doida vai para colocar operar um ele, queixo mas eu não aqui, posso falar, né? Vai colocar um ângulo Senão aqui, eu tô né? Você quer, doutor? É mesmo? Eu tô doida para fazer isso, você não tem ideia. Então, eu acho que... Mas ele falou que ele deixa eu fazer, então... Não, pelo se ele não menos- deixar você, não vai Então, deixar aí eu ninguém, não sei. gente. Eu acho que é importante que você esteja bem, né? A autoestima define dúvida. o seu dia a dia, né? Concordo, doutor. Acho Energia, que quem tem né? a autoestima baixa, ele não caminha bem com nada, né? Não caminha bem no trabalho, não caminha bem com as pessoas que convivem, não caminha bem no seu relacionamento amoroso. Então, acho que ter uma estima bem ajustada é importante. E muitas vezes o que atrapalha a sua autoestima é uma pequena coisa, né? Que pode ser corrigido, né? Com preenchimento, muitas vezes, né? Ou com um trabalho protético, ou com uma mudança de sorriso. Então é importante que você perceba aquilo que realmente é o seu incômodo. Né? Essa conversa ela tem que ser muito honesta. É quase como uma relação assim, entre paciente e psicólogo, sabe? Porque uma vez mal definido isso, o resultado vai ser ruim. Esse é um perigo do setor da estética. Aí eu acho que mora o maior perigo. Qual é o maior perigo? É quando você vai procurar no trabalho e fica assim, faz isso também, vamos aproveitar, vamos fazer isso. Ótimo E vamos que você fazer não falou, sei o quê, doutor. vamos fazer não sei o quê. Porque todo lado comercial é embarcado em um tratamento. Tratamento não se deve ter lado comercial conectado. Lógico que tudo que se presta de serviço, existe uma remuneração. Mas quando se trata de saúde, tem que ser visto de uma forma diferente. Você imagina você ter um diagnóstico de um tumor, de um câncer, e perceber que você entrou numa esteira comercial, que poderia fazer tal tratamento, mas primeiro vamos fazer esse, porque você tem que gastar aqui, para só lá na frente te oferecer aquilo que talvez fosse a sua cura, e isso fica tardio e você não alcança. Né? Então realmente isso infelizmente acontece em diversas áreas da saúde, né? A ortopedia já passou por esse problema, lembra? Teve até a CPI das próteses. Verdade, gente, né? Então, meu Deus. olhava para o joelho, não, teu joelho está com problema, vai ter que operar. Meu Deus. Nossa, você tem que operar o quadril, senão mais um ano você não anda mais. Meu Deus. Então, quando o trabalho protético, Sucateamento é mesmo. quando o trabalho protético ganha uma visão dessa na mão do profissional, eu acho muito perigoso. Agora, quando o trabalho protético ele vem para ajudar e suprir uma deficiência, não andava, está andando, Uma dor tinha um problema, crônica, não é, doutor? tinha uma dor, não tem mais, né? Tinha vergonha de tal parte do corpo e foi resolvido, né? Isso não importa seu rosto, seu cabelo, se a mama, seu quadril, seu pé, Sem dúvida. eu acho que é muito bem-vindo. Então, acho é dessa maneira que a gente acredita, eu acho que essa é a nossa filosofia de trabalho e esse tipo de trabalho que a gente inicia agora no nosso hospital, eu acho que ele vai fazer bem para muita gente, né? Muitas pessoas, não só que buscam a estética, mas aquelas que também têm deformidades, aquelas que removeram tumores, aquelas que tiveram um acidente de carro, um acidente de moto, tem uma parte faltante no rosto, né? Então, eu acho que vai contribuir bastante nesse sentido. Ô, doutor, a sua fala que seja ouvida por muitos, viu? Por favor, recortem, postem na rede social o que o doutor Sérgio falou, porque ele falou brilhantemente sobre limites éticos e clínicos.
de um produto aqui, entre aspas, para não cair em modismos. Isso é muito importante. É a preocupação de um profissional, não à toa são quem são, não à toa estão onde estão, e a gente vê a responsabilidade primeiro com o paciente, não com questões estéticas, não só em comercializar, não só em produto, é onde a pessoa vem em primeiro lugar. E a gente precisa de mais profissionais que olhem para a gente antes de olhar para um número, né? Olhem para você como uma pessoa em primeiro lugar. E a saúde, ela existe para servir mesmo, para levar solução, que é o que vocês sempre trazem, né? Solução não só para a ponta da frente, para quem está ali como pessoa e busca, mas para quem é empresa e busca uma solução também. Mas uma dica, né, que eu também tenho aqui, é que tem várias coisas, né, para a gente falar, mas uma dica que eu vejo hoje nos jovens que estão se formando, né? E eu acho que eles precisam prezar o CRM deles, prezar o CRO, prezar, sabe, o que você garantiu ali na sua formatura, e não cair em esquemas e não deixar que os esquemas te conduzam para você queimar o que você jurou ali na sua formatura. Então, eu acho que o grande segredo está aí. Eu acho que as pessoas precisam começar a entender que tem esquema para todos os lados, mas você só deixa entrar a sua profissão, a sua, né, área médica, a área odontológica, só vai para uma linha dessa se o profissional que tem um CRM assinar. Então, a responsabilidade é de quem está assinando, não é porque é um recém-formado, mas a sua responsabilidade é igual a do que é doutor, que é mestra, que é do seu professor, mas você tem um juramento ali para honrar, né? Então, se você entra em esquemas, você vai estar compartilhando aí com esse futuro que está meio desenfreado, né, na área da saúde. E é o seu nome, né, é a sua autoridade, né? É você. Exatamente. Quem está ali na linha de frente, exatamente, né, gente? Olha, final de bloco aqui, fechado com chave de ouro, né? Não podia ser diferente. Deixa eu fazer um intervalo e eu volto, porque eu não vou deixar de falar da Lara, né? Uma empresária com 7 anos, né? Filha desse casal incrível aqui que está do meu lado. Eu volto já. A GR Vivari é uma clínica médica de estética integrativa onde você pode se cuidar por completo em um só lugar. Aqui você encontra um suporte e cuidado médico para a sua saúde e seu bem-estar. Nutricionistas para te ajudar com a alimentação saudável, pois é um dos pilares mais importantes no seu processo de transformação. E uma equipe especialista em estética para ajudar você a encontrar a sua melhor versão e aumentar a sua autoestima, pois acreditamos que a verdadeira beleza vem de dentro para fora e que a estética tem o poder de curar pessoas. No GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer um ambiente de luxo e conforto, onde o cuidado é excepcional. Aqui no GR Day Clinic, criamos um espaço único, exclusivo, tudo num só lugar, com humanização e uma tecnologia de ponta, o jeito correto de atender você. Nossa prioridade é sempre você. Com equipamentos de última geração, um centro cirúrgico de excelência e uma equipe dedicada, o GR Day Clinic é o lugar ideal para a sua saúde. Oferecemos serviços completos de reabilitação, fisioterapia e um centro de dor, todos desenhados para promover o bem-estar e a qualidade de vida. GR Day Clinic, um ambiente de saúde com excelência, pronto para cuidar de você. Voltando aqui com o 360 de hoje, lembrando que domingo tem reprise 14h30. Essa é uma ótima oportunidade, você vai estar com a sua família em casa, de
conhecer mais sobre os produtos tecnológicos e serviços que a gente tem aqui na nossa cidade. Você que está me assistindo de outra região, acho que isso é um grande avanço também. Hoje eu estou aqui com a doutora Gisele e o doutor Sérgio, que são diretores do Hospital Odontológico Implar, da pessoa de ter esse serviço à disposição aqui na nossa região. Imagina, antes você tinha que sair do país para buscar tecnologias de ponta e hoje isso está acontecendo aqui na nossa cidade. Né? Inverteu, um grande avanço, Carol. Né? Agora eles é que vêm para cá aprender com a gente. Olha, Acho que demais tem isso, muita hein? gente aí, Isso tem é muito demais. europeu querendo vir fazer aí um tour pelo nosso hospital e ficar aqui durante uma semana para entender todo o nosso ritmo, o nosso protocolo aí de atendimentos. Né? Esse é um novo momento nosso também, que a gente sempre fez a transferência de know-how, né? Sempre fez porque a gente sempre teve ligado com o ensino, né? Eu mais de 20 anos, a Gisele quase isso também. E o que está acontecendo agora é que pessoas de diversos países, né, estão entrando em contato com a gente, buscando a oportunidade de poder ficar um dia ou 2 dias dentro da nossa estrutura para entender a metodologia nossa de trabalho. Fazer né? uma imersão no modelo de exatamente. negócio de vocês, não é isso? E aí a gente decidiu que isso seria interessante porque trazer grupos de outros países para Poços vai beneficiar esses grupos, que vão poder entender a nossa metodologia de trabalho. O know-how de vocês. É interessante para a nossa equipe também, porque abre frente de trabalho para diferentes pessoas dentro da nossa equipe. E interessante para a cidade também, porque eles vêm para ficar não só um dia, né? Em uma semana, né? Várias pessoas vão poder estar conhecendo aí a nossa cidade e levando uma ótima impressão dessa cidade que realmente também é sem dúvida, maravilhosa. Né? Né? Com vocês recepcionando é uma ótima impressão mesmo. E a Larinha, gente. Eu entro no Instagram e vejo uma Lara fofa, que é a filha aqui da Gia, do Dr. Sérgio, palestrando com 7 anos sobre a empresa que ela criou. Eu falei, peraí, gente, para que esse mundo aqui que eu vou descer. Como é que foi isso? Então, de onde que veio essa ideia? Bom, é claro, né? A Lara vendo vocês, né? O tempo inteiro. O dia primeiro foi muito legal. Me conta, eu quero saber essa história. Deixa vocês falarem. Conta pra gente, doutor. Ela sempre faz a unha junto com a Gisele, né? Toda vaidosa. É a mini Gi desde cedo, né? E ela fazendo a unha, aí a moça que estava fazendo a unha, né? Das duas, ela tinha uma blusa, tinha um desenho de uma preguiça na blusa. Um bichinho preguiça. E ela olhou aquilo, conversando, tudo, foi lá, pegou uma folha, desenhou uma preguiça. Olha aí. E falou assim para mim, papai, eu criei uma marca. Você jura assim, doutor Sérgio? Eu criei uma marca. Eu vou ligar para o Alan que cuida da estrutura de marketing para a gente, da né? equipe de vocês. Aí vou ligar para o Alan porque eu quero que ele faça o registro da minha marca. Ah, não acredito, gente. Ela já sabia filha de peixe, né, gente? Aí eu liguei. A gente acha que não está escutando o que a gente está falando, né? Está no DNA, né? Aí eu liguei pro Alan, aí ele pegou, ela foi explicando para ele, né? Eu tenho o WhatsApp gravado, sensacional para ela usar. Ou seja, ela deu o conceito da marca. O que é isso, foi gente? falando o jeito que ela queria, tudo, e aí no final ela falou assim, a minha marca, Alan, vai estar até nas garrafas de água. Que isso, gente, olha isso. E aí a gente colocamos energia em cima, né? Sem dúvida. Para que ela realizasse, concretizasse a ideia, né? Porque como eu disse no início, ideia que não é concretizada não serve para nada, né? Melhor estimular não ter. mesmo, ela ter essas... A gente foi estimulando e ela envolvida com todos os processos, tudo, e a gente percebeu também que seria uma condição bem interessante para educá-la sem nenhum tipo de pressão, né? Sem nenhum tipo de cobrança, ou seja, ela tomando gosto, né? Aprender quando dói no bolso é bem diferente, né, Carol? E assim, aprender porque fazendo, agora, né, aprender gente? fazendo, no lúdico. Hoje, por exemplo, ela foi até convidada pela escola, né? Porque tem uma professora sensacional no colégio e que tem uma disciplina só de empreendedorismo. Que legal. E essa professora convidou a Lara para falar para o 5º ano. E aí eu falei, nossa, né, a Lara vai falar para o 5º? Aí ela falou, não, eu queria falar para o 5º, mas eu queria falar para a minha turma também. Então uniram as turmas, mas assim, eu fiquei impressionada de ver o desenvolvimento das crianças e uma coisa que a gente não tinha nem noção quando tinha essa idade. A gente aprendeu na dor, A né, gente não Carol? sabia nem o que significava empreendedorismo, Imagina, né? Essa palavra era palavrão pra gente. E assim, ela foi para a clínica, né? Ela foi para o Implar e o Sérgio passou com ela, né? O que ia falar, né? O que
seria o material. Aí ela chegou, pegou o microfone, já falou, ela assim, tá super desenrolada e ela falou, agora, que dia que vai ser o próximo palco? Eu falei... Então olha lá o que vocês estão criando, que maravilha! Mas o mais legal foi... Sério, gente? Ela quer ter uma loja, porque ela quer vender, né? Então, a gente lançou até no Cristo, né? Na cervejaria Gonçalves. Gente. Olha lá, a gente. Lançou olha a carinha da freguesia. Né? A convite da Fernanda, dona da cervejaria Gonçalves, uma querida, né? Eu falei, ficou lindo demais, gente. E a Lara lançou a brinquedoteca lá. E tinha uma lojinha lá fora, né? Ali para as crianças comprarem. Ficou lindo Só que demais. todo mundo paga no Pix ou no cartão, né, Carol? Verdade. Aí a hora que alguém pagou em dinheiro, gente, foi uma felicidade. Que ela falou assim, eu vendi. Ela viu, né? Aí ela, agora eu quero que tira tudo que foi de cartão, porque eu não põe quero tudo em dinheiro dia. de mentira. Mas essa é a visão, assim, legal, tipo... Gia. Aí nós fomos pro shopping, na hora que ela comprou o primeiro brinquedo, Com o dinheiro dela, Olha que teve bacana. outra, totalmente outro conceito. Eu falei, gente, é isso, né? Eu acho que é sobre isso, para deixar esse respeito com a equipe, porque eu falei, Lara, ó, dessa vez a mamãe pagou tudo, mas a próxima pode ser que não sobre nada, você vai pagar todo mundo. Aí ela, e eu vou ficar sem nada? Eu falei, tem empresa é assim, às vezes a gente paga todo mundo e fica sem nada. Então, aí ela, não, mas eu não vou querer isso. Eu falei, então você tem que trabalhar mais? Tem que vender mais? Mas então... eu acho que, de você falando isso, doutor Sérgio, eu penso que muitas vezes a educação no nosso país, que é sempre muito sucateada, e infelizmente hoje a gente tem uma educação conteudista que não colabora hoje para esse profissional que chega no mercado sem saber se comunicar, sem saber fazer gestão do seu negócio, sem saber empreender, porque eu acho que falta iniciativas como essa do lúdico, da prática. Exatamente. É muita teoria que, como disse muito bem aqui o doutor Sérgio, não tira do papel, a gente fica só na teoria, mas não existe um projeto dentro de uma escola, um projeto dentro de uma própria universidade que vá fazer com que você realmente coloque aquilo em prática. Olha que sensacional, de um desenho da Lara ali com o doutor Sérgio, ela transformou aquilo realmente, e vocês permitiram que ela desse vazão. Ou o que geralmente um pai e uma mãe hoje faz, né? Larga a mão disso, que bobagem. Não incentiva. E assim, tinha crianças no 5º ano ali que me ofereceu, perguntou se eu não queria ser investidora da empresa dele. Tipo, nesse Carol, nível assim de nível, conversa? Olha isso, gente. Mas de quinta série, impressionou muito a gente. Eu estou muito impressionada porque a gente discutiu de inteligência artificial. Que sensacional, de igual eu fico muito feliz igual, de ouvir, Carol, vocês não e imaginam foi tanto. muito impressionante que eu sempre falei isso, falei, nossa, as escolas, a gente tinha que ter aprendido isso na escola, na faculdade, dúvida, não sem agora. dúvida. E assim, ver que a escola está proporcionando isso, eu falei, gente, nossa, agora começou, sabe, a dar um alívio no coração. Assim. Eu, enquanto vó, já fico mais feliz de imaginar que a minha neta vai ter, né, um lugar onde ela realmente pode desenvolver habilidades que vão fazer sentido no mercado de e trabalho. robótica, né? eu falo, até vai ter, né, agora uma feira de robótica dentro do colégio. Legal. E eles pediram para a gente levar os robôs e tal. Eu falei, mas é com certeza, porque demais. se não tem vocês se não tem um incentivam, envolvimento com isso, se não vê que já existe, é uma coisa muito de ficção, né? Muito de filme, coisa assim. Então, se você vê que já está no seu meio, as profissões podem mudar daqui para frente. O mundo tem mudado, né? O comportamento humano tem mudado. Mas talvez mude até o pessoal falar, não, que profissão que você vai ter. Às vezes nem nasceu a profissão que você vai ser, né? Às vezes vai surgir profissões aí daqui para frente, porque tá tudo totalmente fora de, né? Tá totalmente diferente, a gente está numa evolução, né, Carol? Eu vou aproveitar que eu tô com os pais hoje aqui, né, no meu sofá, no nosso sofá, e a gente sempre encerra perguntando os próximos passos do Implar, que eu sei que existe aí uma linha de trabalho. Eu fico imaginando, eu queria ser assim, ó, gente, uma nanopecinha na cabeça do Dr. Sérgio, fico imaginando ali, ó, tudo que está acontecendo ali dentro. Mas eu já vou fazer uma pergunta sobre ser pais, porque acho que a gente falou esse final de educação, isso é tão importante. E vocês com a Lara, com 7 anos empreendendo aí, palestrando, montando uma empresa, e vocês permitindo, incentivando. E eu quero terminar com essa mensagem para os pais. Como se você está em casa, então seu filho chega com uma ideia, né? Eu queria que vocês deixassem essa mensagem. Olha, Carol, até a Preguicinha, né, surgiu exatamente para um clube de assinaturas
e para levar esse conteúdo mesmo de jogo para interagir com a família, porque hoje a gente Que legal. tão pouco, né? Infelizmente. E a gente vê muito pouco esse envolvimento, porque a gente nunca tem tempo. Eu me policio muito, inclusive com a preguicinha, a Lara falou, mamãe, mas não era para você trabalhar tanto assim na preguicinha, era para você ficar comigo. E eu, opa, né? Mas tipo, que empresa que sai hoje do papel, se você não se dedicar muito, é muito. Existe, né? Quem está junto comigo ali sabe a dedicação, sabe o envolvimento, né? E eu falo que muitas vezes os nossos filhos estão ensinando a gente e eles podem ensinar a gente com alguns jogos. E a Preguicinha chegou para isso, em breve aí um clube de assinaturas com jogos educativos para a família toda, mas com jogos, tipo, se eu tenho um irmãozinho de 3 anos, ele joga, mas as regras dele é diferente. Que legal! Só que o conceito é o mesmo, né? Muito Então, legal. e para o pai é diferente, porque ele também vai estar aprendendo no jogo, porém, com Então a regras gente vai voltar diferentes. aqui para falar na hora Vamos que a falar. preguicinha estiver na hora e a gente vai explorar bastante. Mas eu quero a mensagem final do Dr. Sérgio também aqui sobre ser pai e incentivar aí os filhos a empreender. Eu acho que o importante é você cuidar do tempo que você tem com o seu filho, né? O tempo é igual para todo mundo, né? Você pode ter um trabalho, 5 ou 10, ter um funcionário, 30 ou 1000, né? Um dia tem 24 horas para todos nós. O importante é que a gente cuide, gerencie bem as atividades dentro do tempo, para que a gente tenha esse tempo disponível para o bem mais precioso, que é o nosso filho, né? Quem tem eu no caso tenho uma, mas tem gente que tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Não importa quantos, todos são muito importantes, e eles vão levar aquilo que tem de melhor, ou aquilo que tem de pior, né? Depende de nós, né? Depende da maneira como a gente transfere esses detalhes para eles, e depende muito também do quanto de tempo a gente dedica a eles, né? Acho que cada café da manhã, cada levar na escola, cada final de semana, às vezes meia hora é muito tempo se bem utilizado. Sem dúvida, doutor. Sensacional. Vamos terminar com essa mensagem aqui final. Agradeço você por mais uma vez aqui comigo no Jornal. E olha, domingão, só esse final já vale você sentar no sofá e assistir o Jornal 360. Doutora Gisele, muito obrigada. Doutor Sérgio, sempre um prazer enorme. Vocês não imaginam tanto que a gente aprende com vocês, tanto que vocês inspiram a gente a se tornar pessoas melhores. E é muito bom, eu acho que é isso. A gente está aqui para servir, para inspirar. Até semana que vem. Tchau. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você.